da Sul-Americana. Vamos ouvir o que disseram os personagens do Corinthians, na verdade o Ramon Dias. Vamos ver quem que ele vai priorizar depois do jogo de ontem, o que é prioridade no Corinthians. Vamos ouvi-lo. Queríamos de este grupo darle participación a algunos jugadores que sabemos que son importantes. Fue un partido, primer tiempo difícil, pero creo que siempre el equipo intentó jugar, intentó ser competitivo y seguramente que los cambios en el segundo tiempo le dieron mucho más poder ofensivo y sabemos que también la ausencia de algunos jugadores que son importantes para nosotros, ya sea Garro, Coronado, hay muchos jugadores que estuvieron afuera y no pudimos completar el plantel, pero estoy muy contento por el grupo porque en un partido tan difícil lo pudimos remontar y creo que en el segundo tiempo lo podíamos haber ganado. No, el Brasileirão sabemos que es importante para Corinthians, para todos los equipos brasileños, me parece. Pero jugar una Copa Internacional tan importante también queremos demostrar que el equipo tiene que ir creciendo, tiene que ir compitiendo y me parece que las posibilidades están abiertas todavía. Este es el segundo partido, quedan muchos partidos para jugar y vamos a competir hasta final. Esperemos podamos clasificar, para nosotros todo lo que jugamos es importante. Yuri Carrillo también le queríamos dar posibilidad a los otros jugadores, vienen de un desgaste importante porque vienen jugando prácticamente muy seguido y creo que también fue muy bueno porque en el segundo tiempo cuando entraron mostraron mucha jerarquía, mucha calidad, creando situaciones que lo podíamos haber ganado. Estamos contentos porque me parece que el esfuerzo que estamos gestionando por todos está saliendo muy bien. Olha que legal. Tá aí os melhores momentos também e o Ramon Dias falando, Vessa. Bom, conforme eu falei, já mudou a prioridade. Agora queremos uma Copa. A Copa também é muito importante. Tarará, Realmente. Eu não sei se tivesse perdido, se ele falaria a mesma coisa. Mas falou aí que agora também, não, queremos também uma Copa e tal. E eu já vou lançar o meu ponto. O time do Corinthians, o time reserva em comparação com o titular, é muito mais fraco. Não é mais fraco, não. É muito mais fraco. Discordo. Também. Mas fala aí, Vessa. Bom, O reserva não ganha de ninguém. Se juntar o G4 aqui, não ganha. Tô com o Bahia, com todo reserva. Bahia é um dos melhores times do Brasil. Jogou lá com o... Não foi? Caiu da Libertadores. Primeiro jogador do brasileiro. No ano passado, caiu das Copas. Ele vai poder revezar. Mas enfim, eu discordo um pouco também do Tironi, porque, primeiro, assim, naturalmente, um time reserva ele é pior do que o time titular. Seja até no Real Madrid, vai cair um pouquinho de produção o segundo time. É meio normal isso. Até no Flamengo, você tem posições que é muito... tem umas que não. Tipo, na lateral esquerda, eu acho que o nível é impressionante dos três que tem ali. Eu acho que é um nível bem bacana. Mas tem uma outra posição que você cai bem ali quando você troca os jogadores. Sei lá, sai o Arrascaeta para entrar algum outro jogador, Matheus Gonçalves e tal. Então, acho que todo time tem a sua queda de produção quando quando troca titular por reserva. O Corinthians optou ontem por entrar com 3 titulares só. E quando eu digo optou, não é optou porque quis, né? Vários deles ficaram aqui no Brasil, Gustavo Henrique, Angileri, o Garro tá com aquele problema, o Gu Souza lesão e o Memphis Depay. E aí opta por aquela coisa dos 3 ainda, Carrilho, Yuri Alberto e o Bidon no banco. Eu estou colocando o Bidon junto porque sábado eu vou ter uma confirmação de uma impressão que eu tenho que o Bidon tomou a posição do Martínez, do venezuelano. Que era dele no ano passado. Que era dele no ano passado. Mais criativo ali. O Ramon elogiou muito contra o Vasco, ontem entrou bem de novo. A minha impressão que eu não vou ficar surpreso se o Martínez começar no banco contra o Palmeiras e o Bidon titular. Então, colocando a possibilidade do Bidon ser o novo titular, que não está confirmado, nós estamos falando praticamente de 3 titulares, de 2 titulares que entraram no jogo apenas, né? Félix Torres e também o Mateuzinho. E o Corinthians não tem um bom comportamento, como você disse, não joga bem o primeiro tempo, toma 1-0, poderia ter tomado mais, um time que, quando você coloca os jogadores que você colocou, claramente ia ter muita dificuldade de criação, né? Você tem ali 3 volantes com menos bola no pé e ainda o Romero para tentar armar, então era meio óbvio que você ia tentar só chegar vivo ali no intervalo, descansar alguns jogadores e tentar ver o que esses caras poderiam fazer na segunda etapa.
Quando volta, o Corinthians toma um segundo gol e aí o VAR anula por impedimento, porque o jogador realmente está voltando da posição de impedimento e tira a bola do Félix Torres. O Corinthians toma esse susto e aos 15 minutos estava programado, entra Yuri Alberto, Bidon e Carrilho. E aí vira outro time. Você se aproveita que o América de Cali, para minha impressão, vendo pela TV, que ele estava bem mais cansado. A intensidade que o América de Cali colocou na primeira etapa, ela não era a mesma na segunda etapa. Então você junta as duas coisas, um time adversário mais cansado e o seu titular e o seu time reforçado com 3 jogadores muito diferentes, que são Carrilho, Yuri Alberto e Bidon. E aí o Corinthians começa a colocar volume, começa a perder gol e me parecia meio só uma questão de tempo, saiu o empate. Mais uma grande jogada, o Corinthians vem fazendo gols bonitos, assim, de construção, 2 deles contra o Vasco, muito bonitos, os 3, na verdade, né, apesar de o terceiro ter sido contra, e ontem, mais uma vez, Carrilho num tapa para o Mateuzinho, uma parede do Héctor Hernandes, que para mim foi o melhor jogador do Corinthians, o espanhol. E a minha tese, teve muita gente que votou no Carrilho como o melhor em campo, a minha tese é, o Héctor jogou bem com o time mal, e jogou ainda melhor com o time bem. Então ele jogou bem até com o time que quando não estava no primeiro tempo ele era o menos pior, enfim. Era o cara mais lúcido, ótima recuperação do espanhol. E aí dentro daquelas aberrações que a dupla Dias fez contra o Huracan, essa foi mais uma, né? O cara vinha de um gol na Bahia, com a confiança lá em cima, ele vai e põe o Giovani no intervalo e deixa o Héctor no banco. Entre todas aquelas aberrações que fizeram o Corinthians perder por Huracan e quebrar uma invencibilidade de 23 jogos na sua casa, 8 meses, a dupla Dias teve muita culpa naquilo ali que aconteceu aquela noite. Ontem não, achei que eles fizeram tudo muito certinho, não quebraram o sistema, nem perdendo o jogo, mantiveram do jeito que tinha que manter o time, trocaram as peças que tinha que trocar, e o Corinthians então sai com um resultado que eu julgo bom, muito bom. Não é ótimo? Não é ótimo. O ideal era ganhar lá para devolver, entre aspas, a derrota em casa? Era. Mas é aquela coisa, você fez 1 ponto e você não deixou o América de Cali fazer 2. O que numa fase de grupos ela é muito importante, porque agora você recebe o América de Cali na sua casa. Do jeito que está hoje, está 4-1. Só que você tem o Cali na sua casa. Então, com o Cali você meio que resolveu aquela sua, entre aspas, diferença. Se não der para pegar o Huracan, o Cali talvez você consiga com essa diferença de 3 pontos. Você ganha do Racing fora. Isso. Claro, eu estou contando aí com essa 6 pontos. De não dar brecha com os uruguaios. Então, foi um bom resultado. O Corinthians conseguiu seus objetivos, que era não perder, não deixar o Cali fazer 3 pontos e cuidar de vários dos seus jogadores pensando no Campeonato Brasileiro. Então, se você colocar isso como objetivos, todos eles foram cumpridos. Você poderia ter cuidado dos jogadores e ter perdido o jogo. Aí não teria cumprido todos os seus objetivos. Colocando o empate como resultado, conseguindo segurar vários dos jogadores, deixando outros para se recuperar no Brasil, eu acho que a noite é uma noite a ser comemorada pelo torcedor. Acabou sendo um resultado satisfatório. O grupo está aí, ele está vivo ainda na Copa Sul-Americana. E agora vai para o derby podendo recuperar alguns caras, enfim, alguns jogadores e um pouco mais forte. E aí quem tiver condição vai para o jogo, não vai ter nada de deixar jogador no banco. Mas me parece interessante essa minutagem. Eu vou dar o exemplo do Carrilho. Contra o Vasco ele sai no intervalo e ontem ele entra aos 15 do segundo. Ou seja, de 180 minutos possíveis, ele jogou 75. Então você está cuidando, você está conseguindo cuidar dos jogadores e o Carrilho está com um incômodo ali, que pode virar uma lesão. Então, esse tipo de situação, acho que o Corinthians está administrando bem e, ao menos, está vivo ainda na Copa Sul-Americana. Muito bem, Márcio, você discorda, né, do que eu falei, o Vissone também, só que o Vissone fala, não, eu discordo, não tem nada a ver com o que eu falei, que o time título reserva é fraco, mas aí ele fala uma frase. Aí entram os titulares e vira outro time, que é mais ou menos o que eu falei. Não, é que, a meu ver, você pode ter razão na essência da sua frase, mas um elenco, um time reserva, não é para entrar inteiro todo jogo, né? Uma coisa é você tirar 2, 3 titulares e colocar os 2, 3 reservas. Outra coisa é tirar 5, 6, 7. Aí não vai ter time bom reserva. 8 ontem. Enfim, é duro, né? Para mim já 5, 6 já é demais. 8, então...
Aí não vai ter time reserva que vai desenvolver no mesmo nível dos titulares. Não significa que eles tenham um nível tão abaixo para os titulares. No meio-campo não tem, o nível é bem parecido, por exemplo. Agora, claro, você perde seus 2 armadores. E na zaga também, mesmo que seja nivelado por baixo. Né? O nível dos jogadores é muito parecido. Acho que o Félix Torres não está legalzinho. Mas ele é considerado um titular O hoje. zagueiro então, do Corinthians é bom. Fala, pô, esse aqui é bom mesmo. Não, bom, fala um. mas eles são do mesmo nível. Quero um. Pô, você tem 5 grossos, você Mas tem... não o que são acontece- grossos. O cara também, né? não é bom, mas é do mesmo nível. Né? Não, o que acontece é assim, entre o André Ramalho e o Félix Torres é pouca diferença. Entre o Bidu e o Angelelli é pouca diferença. Ok, mas... O Corinthians não tem um reserva. O elenco do seja bom. Não, mas são do mesmo nível, ou seja, não Do cai mesmo nível tanto. baixo. Não, depende. médio. No meio de campo alto. Médio, não é baixo. Tô falando a Na zaga. média, não é baixo. O eu Félix não Torres acho, fez eu outra discordo. lambança ontem. Ele fez, ele não é- A origem do deu gol é tudo culpa bem dele, porque né? estava impedido. Eu entendo. Não, e a Contra origem o Palmeiras, o cara quase enterra A o origem time. do gol é culpa dele. Ele entendo dá um bico isso. pra cima, sai o lateral, bate o Acho lateral. Bom, mas tudo bem, vocês podem achar o que vocês quiserem, isso tudo na minha opinião, você fala aí. Não, sua opinião é válida. Eu entendo o que você está falando, mas eu não acho abaixo da crítica zagueiros nota 4, nada disso. Zagueiro nota 5, quando estão muito bem, vão para 6,5. E depende muito do time. Como aconteceu no entendeu? Brasileiro, né? Com o André e o Gustavo isso. estavam no nível Tava alto. ajustado. Tava bem Tava ajustadinho. ajustado. É. O Gustavo eu não acho o zagueiro ruim. Não é. Para mim é o melhor deles. Sim. Entendeu? O Choca é o melhor deles, mas já foi, né? Já queimaram o moleque aí. O cara Então, enterrou o time na Libertadores. mas- exato, cometeu um erro, né? Ele é muito jovem, né, Tironi? Essas coisas acontecem. Se a gente for Não. rotular o jogador Não porque estou cometeu não um estou erro e não rotulando. presta, aí... Eu tô falando é que eu acho o nível da zaga do Corinthians muito fraco. Eu não. Mas, enfim. Eu acho médio. Não acho espetacular, mas muito fraco eu acho um exagero. E acho que o América de Cali me lembrou muito a Colômbia dos anos 80, né? Facilidade para jogar com a bola no pé. Os caras têm um refinamento, um toque de bola muito legal, mas na hora de agrupar e falar marca, né? Dá até arrepios. Os caras têm todos uma espécie de guita no sangue, né? Para frente o tempo todo. E aí o resultado foi bom para o Corinthians. Óbvio que foi bom, entre aspas, se tivesse vencido o Huracan. Se o Corinthians tivesse 4 pontos hoje, teria que estar realmente a classificação perto. Mas com este 1 ponto vai depender muito do que o Huracan vai fazer hoje. Se o Huracan ganhar, o Corinthians vai ficar a 5 pontos do Huracan, o que vai obrigar o Corinthians a disputar a vaga com o Huracan e ganhar do Huracan na Argentina, certo? Contando que ele vence os outros 3 jogos, né? Então ainda não é uma situação confortável, mas está tudo bem, porque a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Muito bem, a galera já tá mandando mensagem aqui. O Luiz cadê ele? Tem uma mensagem muito boa aqui do Luiz. Fala, Luiz. Luiz Ângelo. Corja. Ô, Assim, Corja. Seus Corja. Não tente interpretar o sentimento e o amor dos corintianos. É impossível saber não sendo corintiano. Simples. Por isso somos especiais diante da mediocridade e sentimento de outras torcidas. Ele manda uma outra, melhor ainda. Ele manda essa aqui, quer ver? Que conversa mole dessa Corja, seus Corja. O Corinthians interessa aos corintianos, ponto. Vocês não sabem do sentimento do corintiano. Entendeu, Massa? Entendi. Portanto, nada do que pressupõe saber do Corinthians condiz conosco. Então eu tô indo embora, valeu, obrigado. Tá encerrando o G4. Vai ficar se encerra só o por Vessa aqui. e o Pança do G4. Fala aí, Arnaldo. Tá bom? Não tá. Eu acho que, para mim, a Sul-Americana continua comprometida. Acho que esse ponto é insuficiente. O Corinthians vai ter que fazer muito para ficar com a segunda vaga. Ele poderia ter morrido ontem, então ele sobrevive com aparelhos com ponto em Cali. Agora... O Racing apronte hoje, mas é difícil. A não ser que aconteça um resultado muito inesperado, que é o Racing tirar ponto do Huracan na Argentina. Onde é o jogo? Na Argentina? Na Argentina. Mas se ele ganha, também bola. Fica na frente Tese. do Corinthians. Então. Não, se ele ganha em bola, e aí, de fato, como o Vessone falou aí, que você começa a ter outro cenário, distribuição de pontos e tal. Isso pode acontecer se o Racing surpreender, sim. Sobre o Corinthians reserva, o titular, eu acho que, no final das contas, a gente não diverge muito. A questão, quando você fala da zaga do Corinthians, inclusive a titular, é o setor mais fraco do time. Titulares ou reservas. Nenhum zagueiro é uma sumidade, eu concordo com você, Tironi. Só que eles são mais ou menos no mesmo nível.
Tanto que a zaga ano passado, ou esse ano, começou com Kaká e André Ramalho. Começou com Kaká e André Ramalho. Passou para Choca e André Ramalho. Foi agora, no final do Paulista, era Gustavo Henrique e Félix Torres. Eles são mais ou menos o mesmo. O Corinthians só não tem um reserva, que é para o Mateuzinho. Isso a gente falou desde o ano passado. Ele liberou o Fagner, ficou sem um reserva. Tanto que improvisou o Charles na Bahia, né? Improvisou o Charles na Bahia, o Léo Maná é da base, mas ainda não aguenta, e o outro menino jogou contra o São Paulo, que aqui tem o nome, que eu gosto, o nome dele, como é que ele chama? O lateral direito. Jacaré. Jogou contra o São Paulo no Sub-20 na segunda-feira, na derrota por 3-2, voltou para o Sub-20. Nessa posição, ele vai ter que usar o Mateuzinho mais vezes, e foi o Mateuzinho quem participou do gol, né, do 1-1. Acho que o Corinthians tem uma forma, talvez o time brasileiro tenha a forma de jogar mais conhecida nossa agora, pela sequência. Triângulo no meio, um meio armador, 2 atacantes. Ou triângulo no meio e 3 atacantes, quando não tem o Garro e o Coronado. Quando sai disso, normalmente dá M. Não consegue... Toda vez que... Como foi em Guayaquil, né, foi muito ruim e perdeu o jogo e possivelmente a vaga na Libertadores. Agora, tem uma questão também que envolve o adversário. E aí me chama muito a atenção como trabalha a dupla Dias. Talvez, olha, dos grandes clubes do Brasil, seja aquele que menos conhece adversário. Menos sabe como o adversário vai jogar. Qual é a quantidade de vezes que, sobretudo como visitante nos primeiros tempos, o Corinthians não acha a bola, não acha... Pode ser com o titular, com o reserva, com o sub-20, não entende o jogo. Muitas vezes ele consegue ainda reverter, equilibrar, achar um negócio, como foi o caso. Talvez o 2-0, se não fosse anulado pelo VAR, a gente nem estaria falando das chances do Corinthians. Como foi em Guayaquil. A quantidade de vezes que o Corinthians começa mal uma partida como visitante é impressionante com essa dupla. Mas o resultado final vai dando respaldo, alívio, álibi. Não é sempre assim, né? Acredito que no brasileiro seja diferente, né? Eles conheçam mais as equipes, já jogaram não sei quantas vezes. Vai jogar contra o Palmeiras. Não perderam do Palmeiras do Abel. Isso. Embora várias vezes que tenham começado mal o jogo contra o Palmeiras do Abel. Por exemplo, na fase de classificação do Paulista, lá no Allianz. Por exemplo... Ele tomou um amasso no primeiro tempo. Por exemplo, na vitória, no Brasileirão, na Neoquímica Arena, no primeiro tempo, quando o Palmeiras teve 2, 3 chances e tal. Então, quase que nessas circunstâncias, como foi ontem, mais sorte do que juízo, né? Então, para analisar como o Corinthians se comporta, pontos positivos e pontos negativos, como qualquer time. A priorização do brasileiro, né, Massini, é aquilo. Eu acho que o que a gente discutiu ontem, com um elenco desse, 4º elenco em investimento, para mim, com essas poucas diferenças entre titulares e reservas, salvo raras exceções, o Hugo é insubstituível, o Garro também, o Memphis também, o Yuri também, talvez, em nível. O Corinthians, até pelo outro nível de exigência que tem hoje o Palmeiras, o Flamengo e o Botafogo, ele tem que brigar pela ponta do brasileiro, né? E agora ele não vai depois... Essa é a cilada desse ponto. Ele não vai poder simplesmente descartar a Sul-Americana como ele fez outras vezes. Até pelo discurso do Ramon dias depois. Temos um ponto. Vamos jogar agora contra o Racing, que em tese é o mais fraco. Fazendo 3 pontos vai para 4 e começa a ter, de fato, chance matemática e talvez, pela derrota no início, ele sangre até o fim na Sul-Americana. O que significa que essa coisa de priorizar o brasileiro vai sofrer algumas adaptações. Vamos ver com quem o Corinthians vai pegar no sorteio da Copa do Brasil hoje, né? Contra quem ele vai jogar, qual vai ser a logística, qual que vai ser... Porque todos terão essa novidade no calendário a partir das 15 horas de hoje. Então, para equilibrar chances nas 3 frentes, eu ainda estou curioso, porque, para mim, o ponto ele não foi suficiente para colocar o Corinthians de fato na briga pela liderança, mas foi suficiente para o Corinthians não descartar a competição. Então tem uma armadilha nesse resultado, na minha visão, estratégica, né? Você acha que se o Corinthians perde ontem, a partir do próximo jogo, era botar o reserva sempre. Agora eu já não sei, né? Vamos ver como é que vai reagir a dupla Dias. Como vai reagir a dupla Dias?
Fica... O Arnaldo tem razão, assim. Não dá para você descartar uma coisa que você está vivíssimo, independentemente do que aconteceu hoje à noite. Mesmo que o Huracan vença, vá a 6, você não tá... Se classificam 2. Vai ter um playoff antes? Vai ter um playoff, mas o segundo vai passar de fase. E aí você encara quem vier da Libertadores. Então não dá para descartar. Ainda mais que você vai receber o América de Cali na sua casa. Colocou o Corinthians vivo. Por isso que eu falei, ficou vivo esse resultado. Eu acho que ele vai seguir fazendo o seguinte, vai priorizando o brasileiro e quando chegar, por exemplo, aqui, ó, o próximo jogo do Corinthians, que é esse dia 24 de abril, é contra o Racing. O dia 19, no sábado, é o Sport. Só que aí ele pega o Flamengo no Maracanã no domingo. Então, o Sport pro Racing tá tudo bem. Sábado para quinta é mais do que suficiente. Só que de quinta pro Flamengo, tá curto. Aí você vai pro Maracanã como? Então, talvez aqui, mesmo em casa com o Racing, com a obrigação de ganhar... Isso é bem interessante, porque todo mundo vai ter que começar a fazer esse planejamento, inclusive logístico. A viagem mais longa do Corinthians já foi. A do Palmeiras, não ainda. Foi uma, na Libertadores, vai ainda para La Paz. Aí depende do sorteio. Eu estou curioso para ver como cada time vai encarar essa próxima etapa da Copa do Brasil. Muitos times arriscam na primeira etapa da Copa do Brasil com os reservas. Mas vamos lá, não tem. O Vessone falou: se o Corinthians pegar o Ceará, se arriscar, corre bastante o risco de ser eliminado. Né? Então, é um quebra-cabeça para todas as comissões técnicas que estão envolvidas. Tem time que não está em competição sul-americana, que não tem essa. É só o brasileiro e a Copa do Brasil. Né? No caso do Santos, por exemplo. Né? Não tem tanto o que pensar, né? Tem que ir com tudo. Mas essa situação aí, parecia que a gente falaria hoje um Corinthians já descartando a Sul-Americana e hoje esse ponto não me leva a essa conclusão. Acho que o Corinthians agora vai ter que pesar semana a semana o que fazer nas 3 frentes. O que você faria, Massá? Cara, eu acho que tem que esperar o resultado de hoje. Se o Huracan vencer, aí... Acho que é complicado, né? Como é que diante de 40 mil pessoas você vai entrar numa competição e não jogar para valer, né? Ou colocar reserva. Você tem que estar... O Corinthians, já falei isso ontem, né? Tinha que estar vivo em todas as competições, tinha que estar pensando em tudo, mas neste momento no clube a ideia é de que você não pode, você tem que priorizar o brasileiro. Então, diante desse quadro, não tendo vencido o jogo ontem, você tem que olhar para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. Na Sul-Americana, ver o que vai dar lá. De repente, ganha o jogo do Huracan fora, sabe? De repente, o América se complica aí na sequência, porque é um time bem, vamos dizer assim, festeiro. Né? Faceiro. Faceiro, né? Para fazer gol, os caras criam, mas para defender é um terror. O ano passado, o Corinthians se virou bem, né? Porque ele estava completamente enrascado no Brasileiro. E ele foi levando, chegou às 2 semifinais, Copa do Brasil e Sul-Americana, mesmo ele com ganhar, reserva tal. Então... Se ele ganhar, se ele fizer mais 9 pontos, com 10, cara, então, vai depender o jogo do Huracan, né? Essa lembrança vale a do ano passado, porque o elenco é praticamente o mesmo fora o Fagner. Né? Então o Corinthians, durante bom tempo nessa competição, lá jogava com Fortaleza, com o time de reserva inteiro. O Ronaldo jogando. Né? E conseguiu ir levando. Né? É isso. Ontem, dessa turma que entrou aí, que, nas suas palavras, virou outro time, o Carrilho jogou pra caramba, né? E a pergunta que eu faço vou te dar 4 caras aqui. Você fala, esse aqui eu não posso perder nunca. Garro, Carrilho e Alberto ou Memphis? Caramba, eu acho que eu ficaria, nessa pergunta assim que você está dizendo, assim, do sopetão, acho que eu ficaria com o Yuri, porque o Corinthians não tem um cara como ele. Um cara de 23, 24 anos, que joga todas, que está sempre bem fisicamente, que é a válvula de escape do time o tempo inteiro. Quando o Yuri não joga, a não ser que o Hector comece a virar um cara muito diferente, que a gente nem sabia que era possível. Na situação atual, eu acho que desses daí o Yuri realmente é alguém que faz muita falta. Não tem um cara muito parecido com ele em termos de volume de jogo, dá opção o tempo mesmo, inteiro, né? Estilo. O cara meteu 30 gols no ano passado, já é o artilheiro de novo do ano de novo do Corinthians, já é o vice-artilheiro do século do clube. O cara chegou
em 22, sabe? Então, são números, tá com 60 e poucos gols já no Corinthians. Ele realmente é uma forma física. Eu acho que desses 4, eu acho que o Yuri, se eu falar, esse pode jogar todo jogo, eu acho que eu gostaria do Yuri. Você, Massá? O Yuri, né, cara? Sério? Pô, o Carrilho acabou com o jogo ontem. Hã? Acabou com o jogo ontem, mudou tudo o Carrilho, quando entrou. Mas é o Yuri. O cara que faz gol faz diferença no time. É. Entendeu? Você pode botar outro correndo pelo lado lá, você pode colocar Junto o com ele, Romero correndo. Outro volante. É, não vai mais ser um a mesma zagueiro. coisa, mas... Não é a mesma tem- coisa, não, mas o cara que faz gol faz diferença. sim. Pô. O objetivo do jogo qual é? Fazer gol. O E cara a que faz distância gol... do titular para o reserva, repito, a não ser que o Hector comece a fazer coisas que ele não fez, ela O é muito Hector é grande. quase um Hector Plasma, né? Essa foi Ele virou o jogador depois que fez o gol ali e tal. Não dá, é o Yuri, não tenho dúvida disso. Mas então, aí que tá. Se ele faz um gol como aquele do Bahia, né? Se ele começa a fazer, é o que se imaginava que o Pedro Raul pudesse fazer. De novo, a gente tem que voltar para a montagem desse time. Quando o Corinthians decide contratar centroavantes porque não confiava ainda no Yuri, o Mano estava xingando o Yuri de burro, etc e tal, o Corinthians vai no Hector, gasta uma grana, aliás, vai primeiro no Pedro Raul, gasta uma grana absurda e depois, com o Pedro Raul não correspondendo, ele vai no Hector. O Corinthians contratou 3 centroavantes. Quer dizer, ele contratou em definitivo o Yuri, né? Depois contrata o Hector e depois contrata o Pedro Raul e depois, por último, contrata o Hector. Chegou um momento que nem relacionados eram, né? Às vezes nem o Pedro Raul e nem o Hector. Se o Hector, que tem um outro estilo, quando o time estiver perdendo, puder fazer o gol da cabeçada, é isso, cara. Né? O Yuri, a característica dele é muito difícil de ser substituída, inclusive para os outros centroavantes do Brasil. E a recuperação do Hector... A maioria tem centroavante estrangeiro até, né? E o Hector é um outro tipo de jogador, mas ele pode ser útil, né? Como ele vem sendo agora nesses últimos jogos. E a recuperação do Hector é tão boa e tão surpreendente até, pode dizer assim, que ele faz o gol na Bahia, aí depois tem a aberração lá de não entrar no jogo contra o Huracan, culpa dos dias. Aí ontem faz esse grande jogo. Sabe qual que é a discussão agora? Não é mais se ele vai ser cortado. Ele não é mais cortado do banco. É impossível ele ser cortado do banco. Ele já ganhou a sua segurança nesse sentido, coisa que ele não tinha. Agora é se ele tem que entrar antes do Thales Magno. Porque o Thales está muito mal. Mas não é pouco mal. O Thales conseguiu fazer uma partida com o Huracan que ele errou, de 10 tentativas, ele errou 14. Ele foi bem o ano passado, começou bem esse ano. O Paulista, ele fez claro, ele era o melhor jogador ali. Agora, o Hector, então, é o reserva natural do Yuri. Do Yuri caso, agora, você pode empurrar, então, o... Para quem? Dele, Pra qual Primeiro? ponto? Não, você pode empurrar o... Thales. Estamos falando do Thales, desculpa, gente. Pode empurrar o Thales para reserva do Memphis ou para jogar do lado de campo. Entendeu? Porque é o campo que fala, cara. Se o cara tá entrando, tá resolvendo, tá dando conta, é ele que tem que ser escalado. Entendeu? Não sei como os dias vão gerir essa questão de grupo e tal, né? Mas o Thales, na carreira dele, sempre foi um pouco assim, né? Ele sempre demonstrou muita qualidade e depois, em outro tempo, uma baixa, né? Uma coisa... Agora ele tá muito mal, né? Tá impressionante, então, assim, tá... Tudo que ele tenta, ele erra. É. E é aquela coisa. E aí, às vezes, ele irrita o torcedor, porque ele é o cara do 1 contra 1, ele gosta de driblar, não sei o que tal. Sabemos, exemplares. Não adianta... E aí o torcedor fica doido, né? Porque, pô, tá ganhando, tá empatando, o cara tá perdendo a bola. Isso daqui é uma caneca. Eu vou te falar. Isso não é um... Tem que ter uma paciência com ponta. Quando Então, você tem ponta bom, como o Palmeiras tem, o Estevão, né, que é acima da média, é uma dádiva, né? Porque, ou seja, olha, você quer ter o Thales, isso é uma caneca, isso não é um copo. Ele é uma caneca. O Thales é daquele jeito. Se você tiver ele no elenco, ele vai ser aquele jogador. Vai tentar driblar a hora que não pode, vai tentar ficar rolinho a hora que... Ele é assim. Ele não vai mudar, não adianta ninguém vai mudar ele. E ele não está conseguindo jogar. Impressionante, cara. A discussão para mim agora tem que ser essa. Quem entra antes no segundo tempo? Tem que entrar o Hector e não o Thales, porque o Thales está muito mal. Para mim, na hierarquia ali de possibilidades de troca, ele tem que passar na frente do Thales, por incrível que pareça. Vocês estão falando